Hoje, né, a gente vai dar continuidade aí a, a revista que a gente vem estudando, né, sobre o Sermão do Monte. Um ensino desafiador, né, é o grande título aí da revista, né. E hoje a gente vai aí para a lição 9, né, negação e afirmação na vida cristã. Hoje eu queria começar fazendo diferente. Não sei se os irmãos vão lembrar daquela canção, aquela musiquinha que a gente cantava, que as crianças cantavam muito, né, sobre os livros da Bíblia. Não sei se quem vai lembrar, mas pode pegar aí uma colinha, né, na Bíblia, colocar aí no índice, no sumário, e a gente vai começar lendo, cantando aí, né, essa melodia. Moisés, lembra? Lembra não, é? Está antigo. Isso mesmo. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. Amém? Amém. E quem não soube aprendeu hoje, né? É uma música bem que ajuda a gente, né, a fixar, né, a ordem, né, dos livros da Bíblia, né? Então, hoje quem está aí com a revista, a gente está na lição 9, negação e afirmação na vida cristã, né? Mas quem não está com a revista, pode deixar aberto aí na Bíblia também, Mateus capítulo 5. E a gente também vai ficar sempre observando, acompanhando o texto, a partir aí do versículo 38 a 48. Hoje a gente vai ver 5, 38 a 48. Hoje a gente vai ver com essa lição formas de ação, reação e tipos de postura que a gente pode adotar em situações delicadas da nossa vida. E aí o autor ele começa falando aqui no primeiro parágrafo o seguinte: um sagaz observador do cristianismo disse certa vez: vocês cristãos parecem possuir uma religião que os faz miseráveis. Vocês se assemelham a um homem com dor de cabeça. Ele não deseja livrar-se de sua cabeça, mas ela lhe é uma contínua aflição. Será que alguém que pauta a sua vida pelos princípios do Sermão do Monte é um desolado? Pelo contrário, sem ignorar a abnegação implícita, é o único padrão de felicidade que alguém pode conhecer. Nisso está a diferença nas relações interpessoais. Bom, aqui ele começa, o autor começa aqui trazendo um ponto de vista de uma pessoa não cristã, de uma pessoa não ímpia, Como é que uma pessoa de fora da fé
de fora da igreja, ela olha para a igreja e o que é que ela pensa, né? E aqui o autor traz justamente esse comentário, né? Uma pessoa que não é salva, que não tem Deus no seu coração, ela vai achar que a igreja, né, que o cristianismo, que a fé cristã, ela é como se fosse uma dor de cabeça contínua, né? E por quê, né? Muitas pessoas acham isso, né? Muitas pessoas assim pensam que o cristianismo é essa dor de cabeça, né? Esse fardo, né? Pesado, porque tais pessoas elas não querem viver uma vida se preocupando se as suas atitudes elas vão ou não agradar a Deus. Na verdade, elas não querem, né, trazer para si esse peso na consciência, né, esse fardo nas costas de levar uma vida e ver se aquilo que ela está fazendo é correto diante da Bíblia, se aquilo que ela está fazendo está errado ou não. Então, por isso que as pessoas costumam, né, dizer que eu não quero me entregar a Jesus, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ser crente, porque é muita coisa, é muita regra, eu quero viver a minha vida livre. Só que aí a gente sabe que essas pessoas se enganam, né? Porque na verdade, a liberdade a gente só encontra em Jesus, né? Só em Jesus. Porque Jesus diz que se crermos no Filho, então seremos livres, né? Então seremos libertos. Se a gente crê no Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Então essas pessoas, na verdade, elas estão cegas pelo seu pecado. Elas são escravas do seu próprio pecado, do seu próprio orgulho, e se acham livres, né? Só que aqui o autor, ele fala que, na verdade, a felicidade ela vem através da abnegação. Já bem sabe o que essa palavra quer dizer, abnegação. Abnegação aqui quer dizer deixar de lado os prazeres desse mundo, né? Renunciar os prazeres desse mundo em prol de uma vida que agrade ao Senhor. E é isso que a gente faz, né? Nós todos que estamos aqui, a gente vive uma vida não buscando agradar as pessoas aí fora, não buscando agradar o mundo, mas buscando agradar somente ao nosso Deus, né? Somente ao nosso Senhor. Então, e a gente sabe que é uma vida feliz. É uma vida feliz, porque a gente tem dentro de nós a verdadeira felicidade. Só encontramos em Jesus. O mundo aí fora tem uma felicidade falsa, né? Uma felicidade simulada, né? Momentânea. Mas nós temos a felicidade completa, total e eterna em Jesus. Então, é isso que ele começa falando aqui, né? E aí o primeiro ponto, ele traz aqui o seguinte tópico: reação positiva sem retaliação. Alguém pode ler aí Mateus 5, versículos 38 até o 42? Se tiver com a Bíblia aberta. Nossa. Aí a gente vê, né, mais um dos ensinamentos difíceis, né, de Jesus. Difícil não em entender, né? Difícil não em compreender, mas difícil mesmo no aplicar, no viver, né? Cristo aqui, ele está basicamente falando para nós sobre a proibição da vingança pessoal, né? E como a gente viu aí no texto de Mateus 5, 38 a 42. E esse texto de Mateus, ele só confirma para a gente aquilo que nós já vemos aprendendo
desde o início, né, dessa revista, o fato de que nesse sermão Jesus ele quebra um paradigma atrás do outro, né? Jesus ele inverte a ordem das coisas, né? E em lições passadas, né, como a gente viu, isso acontece tanto na questão do adultério, né? O adultério, na definição de Jesus, ele não se restringe somente ao ato, mas também ao olhar e ao desejar. Tanto também na questão do homicídio, né, ganhando ali uma nova roupagem nas palavras de Cristo. Agora, Jesus fala sobre a retaliação. Jesus fala aqui sobre a famosa vingança, né, como a gente gosta de chamar. E aí, nesse texto de Mateus, Jesus ele começa citando uma das leis mais antigas do mundo, que é a Lex Talionis, ou a lei de Talião, né? Ou então ainda a lei da reciprocidade direta. E essa lei de Talião, ela está presente ali no livro de Êxodo e também no livro de Deuteronômio, né? Lá em Êxodo 21, 23 a 25 e Deuteronômio 19, 21. E aqui é interessante a gente entender que a lei de Talião, presente no texto bíblico, ela não tinha a intenção de encorajar a vingança, mas a intenção era de limitar qualquer tipo de vingança. E aí você sabe por quê? Porque na verdade a retaliação ali no Antigo Testamento, ela nunca era aplicada por quem sofria o dano. Ela nunca era aplicada pela pessoa ferida, vamos dizer assim, ou por seus parentes. Mas ali a retaliação, ela era aplicada por um juiz, que ali realmente tinha aquele poder de aplicar aquela retaliação. E a gente costuma pensar, a gente tende a pensar que a pessoa que sofria a ofensa era a mesma pessoa que revidava aquela ofensa. Quando a Bíblia dizia o seguinte: olha, quem matar deverá ser morto, ou quem queimar alguém deverá ser queimado também, né? A gente vê esse texto, essas palavras assim, muito presentes no Antigo Testamento. Mas na verdade a pena para quem matasse ou para quem fizesse algum mal contra outra pessoa, ela era aplicada por um juiz e não por aquela pessoa que sofria aquela ofensa, que sofria aquele dano. Então, por isso que ali no Antigo Testamento a retaliação era uma retaliação limitada, porque primeiro era um juiz que aplicava e segundo era uma retaliação aplicada na mesma medida do ato. Ou seja, quem cortasse o dedo de alguém deveria ter o seu dedo também cortado. Aquela pessoa que cortou o dedo de outra não poderia ser morta, porque aí seria algo desproporcional, né? Ela tinha que ser punida de forma proporcional ao dano que ela causou a outra pessoa. E esse é o panorama, né, do Antigo Testamento. Só que a gente sabe, a gente vê que Jesus chega, né, na história, Jesus chega ali no cenário e Jesus muda totalmente aquela visão. Jesus muda totalmente aquela coisa que estava ali imposta para a sociedade. Então Jesus agora ele troca essa retaliação limitada por nenhum tipo de retaliação. E aí tem um escritor, um comentarista bíblico, que ele diz o seguinte: Jesus queria dizer que a vingança pessoal ela é tirada de nossas mãos. O Senhor também condena as guerras agressivas ou as ofensivas que as nações fazem entre si. Não necessariamente a guerra defensiva e a defesa contra o roubo e assassinato. Até porque o pacifismo profissional pode ser mera covardia. A gente vai chegar nesse ponto mais adiante, né? Mas aí eu queria que você observasse aí a lição. Ele traz aí também um comentário, né, de uma escritora. Eu não vou me atrever a dizer o nome dela porque eu não sei. Mas aí ela diz o seguinte: nada que alguém nos faça pode nos causar dano, a menos que nos submetamos a uma reação e aí o próprio escritor da revista ele explica o
que essa autora está dizendo aqui. Ele diz, ó, não é exatamente o que alguém faz contra nós que nos prejudica, mas a maneira como nós reagimos. É verdade que não podemos controlar o que as pessoas fazem, mas na qualidade de cristãos, nós podemos controlar as nossas reações. É verdade ou não é? Firmado nisso, ninguém deve se sentir vítima de circunstâncias. Muitos são convertidos em suas ações. Não roubam, não mentem, não cometem adultério, mas reagem negativamente diante do que lhe acontece. As reações erradas os levam para a amargura e o ódio. Nossas reações dizem muito sobre nosso nível de maturidade cristã. Jesus nos ensina que devemos nos desfazer do espírito de retaliação a respeito de qualquer ofensa ou dano que nos tiverem feito. Aqui o texto está bem mastigado, né? Está bem claro para a gente. Aqui ele está dizendo que nós devemos controlar os nossos impulsos, nós devemos controlar as nossas reações, né? Porque aí tudo, ou quase tudo na nossa vida é questão de escolha, tá? É questão de escolha. Se alguém chega até a gente e xinga a gente, e maltrata, e humilha a nossa pessoa, a gente tem a escolha de devolver aquilo na mesma moeda ou não. A gente pode fazer essa opção entre revidar ou deixar para lá, né? Ninguém tem uma faca no pescoço ou uma arma na cabeça dizendo que você vai ter que fazer assim. Não. Parte muito da nossa consciência, e como ele está dizendo aqui, as nossas reações, elas dizem muito sobre o nosso nível de maturidade cristã, né? E aí, citando, sei lá, um exemplo hipotético, a gente pode, sei lá, estar na rua, né? E aí um irmão da igreja, sei lá, passa pela gente e talvez ele não teve nem culpa, né? Mas aí ele não fala, termina não falando com a gente, ou nem olhando pra gente, e aí a gente termina, por conta daquela besteira, por conta daquilo, ficando com raiva do irmão, né? Ficando ali com ódio do irmão, porque o irmão passou pela rua e não falou comigo, ó. Olha só que estrelinha. Então, por conta de uma simples coisa, a gente faz, como os antigos gostavam de dizer, tempestade no copo d'água, né? Faz tempestade no copo d'água. Então, isso daí mostra onde é que está e qual nível está a nossa maturidade, né? Na fé, a nossa maturidade cristã. Porque se a gente reage de forma negativa a todas as coisas que acontecem em nossa vida, a gente tem que rever a nossa posição, a gente tem que fazer uma autoanálise, né? Um autoexame, como Paulo diz, né? Para ver se nós estamos realmente observando a palavra de Deus, para ver se estamos realmente crescendo na fé, porque o nosso objetivo deve ser a cada dia mais ser mais semelhantes a Jesus, né? Ser mais semelhantes a Cristo, ser mais semelhantes ao nosso Senhor. E a gente não consegue ser mais parecidos ou mais semelhantes a Jesus se a gente continua dia após dia tomando atitudes erradas, reagindo de forma negativa, de forma totalmente desproporcional àquilo que aconteceu conosco. Então, é algo aqui que realmente a gente deve observar, né, que o autor está trazendo aqui para nós. Aí, dando seguimento, ele vai falar aqui agora sobre justamente, né, o que a gente já deu início, sobre a vingança, né? Aqui ele vai dizer: a vingança ela não nos pertence. Aí pode ler aí Mateus 5, 38 e 39. Só esses dois versículos aí para ver o que é que diz. E aí, Vinícius? Ouvistes que foi dito, olho por olho, dedo por dedo. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita,
voltarão também ao lei. Aí o texto, né? E aqui o autor ele diz: as punições para as infrações morais e legais eram atribuídas às autoridades constituídas e ao próprio Deus. E aqui tem uma série de referências que ele traz. O erro dos escribas e dos fariseus foi estenderem as prerrogativas dos tribunais para as relações pessoais. Embora a lei proibisse a vingança pessoal, eles ensinavam exatamente o contrário. Então veja, era um ensino totalmente errado, totalmente contrário à palavra de Deus que ali os escribas e os fariseus eles faziam. Quando Jesus disse, não resistais ao perverso, que é o versículo aí que Vinícius leu, ele não estava contradizendo o princípio verdadeiro e justo da retribuição, embora esse princípio pertença aos tribunais legais e ao juízo de Deus, nunca deve ser aplicado aos relacionamentos pessoais. Então ali a gente tinha o seguinte cenário: a Bíblia falava uma coisa, a Bíblia dizia A, e os escribas e os fariseus diziam B. Totalmente contrário à palavra de Deus. Jesus ali dizia que nós não devemos, pelas nossas próprias mãos, pela força do nosso braço, exercer a vingança pessoal, porque isso pertence a Deus e às autoridades que Deus constituiu na terra, que aí são o poder legislativo, que é o poder que tem no nosso país que faz as leis, e o poder judiciário que aplica as leis. Então a gente já tem dois poderes aí que vão aplicar a pena, julgar e aplicar a pena, e também o nosso Deus. Então não cabe a nós aqui fazermos nenhum tipo de vingança com as nossas próprias mãos. E a gente tem visto aí o que tem acontecido, não sei se vocês estão acompanhando, no Rio de Janeiro. Tá uma onda lá de roubo, de assalto, de furto, Todo dia lá tem arrastão, tem roubo, tem furto. E agora parte da população, ela, claro, é óbvio, está revoltada com aquilo, E começou agora a surgir alguns grupos chamados de os justiceiros, Uma espécie como se eles quisessem ser o Batman, o Demolidor. E aí sai, Moisés? E aí sair fazendo, pegando os bandidos. Vamos sair agora, vamos caçar os bandidos, Vamos caçar os marginais que estão roubando e assaltando aí afora, Só que aí eu pergunto a vocês, essa atitude deles está certa ou está errada, de acordo com a Bíblia? E aí, Moisés? Está certo? A gente dá uma de justiceiro, demolidor, homem sem medo, Batman, sai por aí caçando e batendo e espancando. Acha que não? Muito bem. Não está certo, Não está. Por que não está certo? Porque a Bíblia diz que não é assim. Como a gente falou aqui, A vingança pertence a quem? A Deus, Ao Senhor. É isso que está lá em Êxodo 32, 35. Em Êxodo 32, 35, diz o seguinte: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Esse texto também está lá, creio, em Romanos, Paulo também citando esse texto. Então, quem tem o poder de punir, quem tem o poder de dar a cada um o que cada um merece, é Deus e não nós, não a gente. E aí ele fala na aplicação aqui, quando maltratado, o cristão deve reagir sempre com perdão e nunca com a retaliação. Então a gente tem que aprender bem isso. Aqui é nosso papel, é nosso dever deixar nas mãos de Deus, Se alguém faz o mal a nós, a gente sabe que aquilo volta para a pessoa como consequência, Porque eu sempre gosto de falar que tudo que a gente faz em nossa vida tem consequência. Consequência para o bem e consequência para o mal. Se a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Se a gente planta o mal, a gente vai colher também o mal. Então essas pessoas que
nos maltratam, nos perseguem porque a gente é da igreja, né? Porque a gente é crente, porque a gente é evangélico, a gente ora por elas, né? É o que Jesus nos ensina, né, a fazer, e a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Jesus nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Então a gente deixa essas pessoas na mão de Deus, né? Eu entrego Deus nas tuas mãos, essas pessoas, né, que estão me fazendo mal, que estão me humilhando, né? Que estão me xingando, maltratando. Está nas tuas mãos, Senhor. Faz com elas o que o Senhor quiser fazer, né? Então é isso que cabe a nós como crentes, né? Como salvos em Jesus. E aí, continuando, ele vai trazer agora 4 ilustrações, né? Que está aí dentro desse texto de Mateus 5. 4 ilustrações, Mateus 5, 39 a 42. Tu lê aí, Moisés, para a gente. Mateus 5, 39 a 42. E aí que está dizendo essa palavra? Capítulo 5, versículo 39 ao 42. Vamos ver aí, né? Mas eu lhes digo, não se vingue dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para você tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Bom, a gente vê aí que as ilustrações, e aí o autor diz, as ilustrações mencionadas nesse texto, elas não devem ser entendidas literalmente, né? Aí como Moisés leu aí, está dizendo que se alguém, né, der um tapa, né, Moisés, na nossa cara, a gente tem que virar o outro lado, a pessoa dá outro tapa, né? Só que aí, muitas pessoas fazem confusão, né, nesse texto. Às vezes interpreta errado, aí termina aplicando o texto errado, né? Aí não é para a gente entender no sentido literal da coisa, né? Aqui essas palavras elas são usadas para destacar o fato de que o cristão, para não se vingar de alguém que o tenha ofendido pessoalmente, o cristão vai ao extremo oposto. Na verdade, esses versículos revelam a humilhação de ser um cristão, né? Como é natural, se o homem não revida o golpe, ele é um covarde. Mas espiritualmente, quando ele não revida, essa é uma manifestação do Filho de Deus nele. Então o ensino do Sermão do Monte não é faça o seu dever, mas é faça aquilo que não é o seu dever. Você não é obrigado a andar a segunda milha, a voltar a outra face, mas Jesus diz que somos seus discípulos, que se somos seus discípulos, sempre faremos essas coisas. Então, aqui é bom a gente entender que Jesus, o que Jesus está falando, né? Porque há uma diferença entre você ser uma pessoa pacifista e você ser um pacificador. Tem diferença entre as duas coisas. Porque uma pessoa pacifista, ela é uma pessoa que, mediante uma atitude, uma postura covarde, ela abre mão de tudo simplesmente para se ver sossegado, né? Simplesmente para se ver tranquilo, né? É como se fosse aquela pessoa que está ali vendo o pecado, né? Vendo o mal, vendo uma coisa errada acontecendo ali na sua frente, na sua cara, só que em nome, né? Entre aspas, em nome da paz, essa pessoa simplesmente aceita aquela situação e ela diz, não, Jesus mandou a gente orar, Jesus mandou a gente ajudar, Jesus mandou a gente fazer tais coisas, não vamos falar nada, né? Só que essa é uma postura errada, né? Essa é uma postura covarde, é uma postura incoerente com a palavra de Deus. É claro que Jesus manda, né, a gente orar, é claro que Jesus manda a gente ajudar, mas o Senhor ele também quer que a gente denuncie e confronte o pecado. Jesus quer que a gente confronte o pecado. É só ver lá o exemplo, né, de João 8. Né? Você que está lembrado, João 8, quando o Senhor Jesus ele salva aquela mulher de ser morta, né, por apedrejamento.
Mas ao mesmo tempo que Jesus, ali naquele episódio, ele salva aquela mulher, ele diz o seguinte: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Então Jesus ali, ele mostrou a sua graça e compaixão com aquela mulher, mas ao mesmo tempo Jesus, ele denunciou, ele confrontou o pecado daquela mulher, quando ele disse: vá e não peques mais. Então Jesus estava dizendo que ela era pecadora, que ela tinha errado, que ela tinha pecado. Então são duas verdades que a gente não pode abrir mão. A gente tem que mostrar graça e compaixão com o pecador, mas a gente também tem que confrontar o seu pecado e dizer a ele que aquilo que ele está fazendo não está de acordo com a Bíblia, não está de acordo com a palavra de Deus. A gente tem que tomar essa atitude, né? Ser um pacificador, não um pacifista. Pacificador é aquele que leva a paz, que não quer briga, que não quer guerra, né? Que leva a paz, mas que também confronta o pecado, né? Confronta o mal. E aí, com esse exemplo, a gente consegue ilustrar bem aí os dois parágrafos aí seguintes. Aqui ele vai falar a outra face, né? Foi o texto que Moisés leu. Bater na face direita com as costas da mão continua sendo ainda hoje no Oriente um golpe insultuoso. Nossa tendência natural, quando ofendidos, é revidar imediatamente, se possível aplicando um sofrimento maior do que aquele que recebemos. Só que Jesus nos ensina que devemos estar preparados para sofrer sem responder com vingança. Se Jesus e os apóstolos não revidaram quando ultrajados, não deve ser diferente conosco, né? Então, tudo isso que a gente já vem falando, já vem comentando, né? De não se vingar com as nossas próprias mãos, de não exercer a vingança pessoal, né? Alguém pode aí abrir em 1 Pedro, capítulo 2, para a gente ler, capítulo 2, versículos 21 a 23. 1 Pedro está lá no final, né? Lá no finalzinho da Bíblia, né? Só lembrar da musiquinha, capítulo 2. Lê aí para nós, Vinícius. Versículo 21 a 23. A gente vê aí o que está dizendo, né? Pois foi para isso que eles o chamou. O próprio Cristo sofreu por você e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Até o 23. E ele não cometeu nenhum pecado, eu nunca vi nenhuma sua loucura. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, pois sua esperança em Deus e o justo juiz. Pronto. Aí a gente vê o exemplo de Jesus, né? A gente vê a postura que Jesus adotou, né? Diante das ofensas, né? Diante dos maus tratos que ele recebeu, né? Porque se teve uma pessoa que sofreu em vida, foi Jesus. Né? Foi Jesus. Jesus foi escoteado, né? Jesus foi cuspido, né? Jesus teve uma coroa de espinhos colocada na sua cabeça. Já pensou? Se você recebe uma pena dessa, né? Já pensou, Vinícius? Se uma pessoa chega para você e diz: ó, toma essa coroa aqui cheia de espinhos para tu botar na tua cabeça, né? Tu ia querer isso? Não, né? Ninguém ia querer, né? Mas Jesus, por nossa causa, sofreu tudo isso. Jesus teve uma coroa de espinho pregada na sua cabeça. Jesus chegou a ser humilhado e massacrado ali na cruz e morreu por nós. E Jesus ali mostrou qual reação, né? Qual postura a gente deve adotar diante das ofensas, diante das perseguições, diante das humilhações que a gente sofre. Aí está o exemplo de Jesus para nós.
aqui ele segue dizendo, aí é outra face, né? Aqui ele segue dizendo sobre a capa, né? O versículo 40 de Mateus. De acordo com as leis judaicas, um credor podia tomar a túnica, que era a roupa interior, do devedor como fiança. Mas se a roupa externa, que era a capa, lhe fosse tomada, teria que ser devolvida antes do pôr do sol, porque era natural que o devedor precisaria dela como proteção contra o frio da noite. O cristão ele deve estar disposto a sofrer a injustiça e o dano, né? Então, na nossa vida, na nossa caminhada, né, cristã, na nossa peregrinação aqui nessa terra, a gente tem que entender que nós vamos passar por perseguições. No nosso país, a gente não tem uma perseguição ainda muito grande, muito abrangente, né? Uma perseguição física, assim, vamos dizer, como a gente tem em outros países, aí, como esses países do Oriente Médio, né? Esses países que tem aí o islamismo, o muçulmano tomando conta, os muçulmanos tomando conta, né? A gente não tem esse tipo de perseguição ainda, mas a gente tem, podemos dizer, pequenas perseguições, né? No nosso dia a dia. Às vezes, quando as pessoas elas olham pra gente, né? E aí acham que a gente é um super-herói, né? É o Superman. Acha que a gente não pode errar, a gente não pode falhar. Isso é uma perseguição. Às vezes, quando a gente peca, né? Quando a gente erra, quando a gente tropeça, aí já chega logo uma pessoa para apontar, né? Chega logo uma pessoa para dizer, ó, para aí o crente, né? Chega logo alguém para julgar, para botar o dedo na nossa cara. Isso a gente pode considerar também um tipo de perseguição, claro que não é igual àquela que a gente vê por aí afora, mas também né? Simplesmente porque a gente é cristão, as pessoas acham que a gente não pode tropeçar, a gente não pode errar, né? A gente ainda não é 100% santo, só no céu. Aí quando a gente chegar no céu, é aí que a gente vai ter um corpo de glória, né? A Bíblia diz um corpo glorificado, né? Transformado ali no céu. Então, a gente sofre, né? A gente como cristão tem que entender que a gente vai, se você ainda não sofreu, você vai sofrer algum dia algum tipo de perseguição na sua vida, né? E aí ele fala também sobre a segunda milha, o versículo 41. E ele diz que tinha um costume romano, né? Havia um costume romano de que qualquer cidadão do império poderia ser recrutado compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, para levar uma carta ou fazer outro serviço que lhe impusessem. A milha romana media quase 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. O ensino de Jesus é que o cristão deve fazer além daquilo que lhe for solicitado, né? Aqui é como se, o seu inimigo pedisse para você fazer alguma coisa, né? E aí ele já pede para você fazer alguma coisa na intenção de ver você cair, né? Aí diz, faz aquilo ali para mim, não sei o que, né? Às vezes a gente vê muito isso no ambiente de trabalho, né? Ou no ambiente de escola, né? E aí uma pessoa que não gosta de você, que odeia você ali com todas as suas forças, ela diz, eu vou aprontar um agora com esse cara, eu vou aprontar um agora com essa menina, eu vou pedir para ele fazer tal coisa, e quando ele fazer eu vou humilhar ele ali naquele negócio, né? E aí a gente vai e faz, e aí a pessoa termina, né, humilhando a gente com aquilo. Só que aí Jesus está dizendo que se aquele nosso inimigo pedir para que a gente faça alguma coisa, a gente tem que fazer além do que ele pedir. Então veja que ensinamento difícil, né, irmão? Que ensinamento, a gente não pode aqui ser hipócrita, dizer, isso é fácil de se fazer, essas palavras de Jesus são fáceis de cumprir. Não são fáceis, né? Mas é o que ele manda, né? É o que ele ordena que a gente faça. Então só cabe a gente, como filho, né, obedecer. Quando o nosso pai, quando a nossa mãe pede para que a gente faça algo, a gente vai dizer, vou não, mãe, vou fazer não. Vai dizer isso nisso?
Não, né? Porque se disser, né, a mãe vai uma chapuletada, né? Então, a mesma coisa é com Deus, né? Deus diz para a gente fazer assim, assim, assim. Cabe a gente obedecer e cumprir o que Ele quer que a gente faça, né? Então, se está na palavra, a gente tem que fazer, ainda que seja difícil, ainda que seja duro, né? Ainda que seja, às vezes, angustiante, mas a gente pede força a Deus, a gente pede que Deus renove nossas forças, aumente nossa fé e a gente vai lá e faz. Porque tudo que a gente faz é para a glória de Deus e para o louvor dele. E aí outro exemplo que ele traz é sobre o pedinte, né? O versículo 42 de Mateus 5. Nesse ponto, Jesus trata da questão do dar e do emprestar. Uma vez mais está em pauta a negação do próprio eu, mostrando o quanto está errada a nossa tendência natural de agarrar as coisas e dizer: o que é meu, é meu. Acreditamos que Jesus não está nos ensinando a dar indiscriminadamente, pois existem os escroques e pedintes profissionais que são verdadeiros sanguessugas e devem ser tratados como merecem. Só que isso não diminui o princípio de que o cristão ele deve ser dotado de impulsos generosos. Quanto a emprestar, assim diz Champlin, muitas vezes o empréstimo é mais benéfico do que a dádiva gratuita. Lisonjeia menos a vaidade daquele que dá, suaviza o constrangimento de quem recebe, não encoraja a preguiça, como é o caso da doação, e ainda assim supre a necessidade do momento. Aqui, nesse parágrafo, eu lembro daquelas palavras que Jesus vai dizer alguns capítulos à frente desse, né? Lá no capítulo 10 de Mateus, quando Jesus vai dizer para nós sermos simples como as pombas, mas também prudentes como as serpentes. Então, Jesus quer, ou seja, com isso, Jesus quer que a gente seja puro, né? Jesus quer que a gente seja sem maldade, livre de malícia, e que também a gente tenha inteligência, que também a gente tenha cautela, esperteza, sabedoria para saber como agir nas situações que a vida ela vai nos impor. O cristão ele não pode ser uma pessoa totalmente ingênua, totalmente inocente, né? A ponto de cair em qualquer cilada, em todo e qualquer tipo de golpe. Nesse exemplo aqui mesmo, né? A gente tem que ter a cautela e a sabedoria, até mesmo quando a gente for agir de forma generosa, até mesmo quando a gente for agir de forma a ajudar outras pessoas. Porque aqui ele traz o texto de 2 Tessalonicenses 3,10, né? E se a gente for para esse texto, a gente vai ver que lá Paulo está dizendo o seguinte: lá Paulo diz: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Né? Então, sabe, irmãos, tem pessoas que faz da mendicância a sua profissão. Tem pessoas que têm a profissão de pedir, né? Como se fosse profissão pedinte, né? Que gosta ali de estar pedindo a um e a outro, né? E sabe que sempre vai ter, então não quer mais trabalhar, né? Quer estar ali vivendo, pedindo na porta de um, na porta de outro. Ele não quer mais trabalhar. Só que aí Paulo diz que quem não quer trabalhar não deve comer. Né? Porque se a gente quer ter o nosso mantimento, a gente deve buscar o trabalho. Né? E aí, abrindo parênteses, é outra coisa que muita gente entende errado. Né? Muita gente costuma dizer que o trabalho foi uma consequência do pecado, né? Do homem. Né? Só que não é bem assim. Deus, quando ele fez Adão e Eva, ele já deixou tanto para Adão quanto para Eva o dever de manter o zelo ali no jardim, né? De zelar pelas coisas que Deus havia criado, né? Deus disse que o homem iria dominar sobre peixes, aves e tudo que foi criado. Então o homem tinha um trabalho, antes mesmo do pecado.
Então, o trabalho não é uma consequência do pecado. O trabalho ele foi criado antes do pecado e Deus quer que a gente trabalhe, né? Então, aqui o ponto central é esse. A gente tem que ter sabedoria, inteligência e esperteza, até mesmo quando a gente for ajudar outras pessoas, né? Tem que ter cautela. E aí ele traz aqui a aplicação, né? Jesus não... Essa aplicação está até um pouco descompassada aqui desse parágrafo, mas aqui ele diz: Jesus não proibiu a justiça punitiva, mas nos proibiu de tomar a lei em nossas próprias mãos, né? É o que a gente falou anteriormente, né? Jesus não está proibindo que a pessoa que faz o mal, que comete o crime, que faz o errado, ela não seja punida. Não. Jesus está dizendo que ela vai ser punida, mas ela não vai ser punida pelas nossas próprias mãos. Tem as autoridades constituídas para isso. E aí o segundo ponto aqui é amor ativo com distinção. E aí está todo o texto de Mateus 5, 43 a 48. Jesus não espera que tenhamos uma atitude passiva diante do perverso, mas que tenhamos também um amor ativo para com os nossos inimigos. Isso aqui é muito interessante. Nas palavras de Agostinho, muitos têm aprendido a oferecer a outra face, mas não sabem como amar a pessoa que os esbofeteou. Agostinho de Hipona aqui, que era um teólogo, né, dos séculos passados, ele foi muito feliz aqui nesse comentário, nessa afirmação, né, porque ele deixa claro que não basta somente que a gente não revide o insulto, não basta somente que a gente não revide a agressão, que a gente não faça a vingança com as nossas próprias mãos. Claro que isso tudo a gente não devemos fazer, mas não é só isso, né? Como eu gosto de dizer, tem ainda a cerejinha do bolo, né? Tem ainda um complemento, né? Porque além de não retribuir o mal que as pessoas não fazem, né? Ainda assim nós temos que amar aquele que nos fez o mal. E isso é, como a gente foi dizendo, difícil, né? Isso é, às vezes, complicado de a gente aplicar em nossas vidas. É uma coisa dura de ouvir, né? A gente parar e pensar e dizer: poxa, o cara faz tanto mal pra mim, velho. O cara só faz me maltratar, o cara só faz me botar pra baixo, só faz me xingar e eu ainda vou ter que amar ele. É o que Jesus está dizendo. Você não tem que revidar a agressão e você ainda tem que amar aquele que lhe agrediu. É isso que Jesus está falando. E cabe a nós somente, né, olhar essa mensagem e entender e viver ela em nossas vidas. E buscarmos a cada dia nos aperfeiçoar à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a lei, né? A lei ela dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Além de omitirem as palavras como a ti mesmo, os escribas acrescentavam: odiarás o teu inimigo. Olha aquilo que a gente disse, né? Os escribas, a Bíblia dizia A, e os escribas e fariseus diziam B, né? Dizia tudo ao contrário. Para eles o próximo era somente um outro judeu, colocando todas as demais pessoas na categoria de inimigos. E sendo inimigos, poderiam ser também odiados. Desprezavam outros mandamentos que regulavam a conduta do judeu para com os inimigos. Só que para Deus, e aí o autor diz, né? Para Deus, o nosso próximo inclui o nosso inimigo. Todo ser humano é nosso próximo. Nesse sentido foi que Jesus apresentou aos discípulos um padrão bem mais abrangente do amor ao próximo. Então, quem é o nosso próximo? A gente vê na Bíblia dizendo muito, né? Jesus dizendo, a Bíblia dizendo: ama teu próximo, ama teu próximo, ama teu próximo, ama teu próximo. Mas aí quem é o nosso próximo? A gente costuma pensar que o nosso próximo é o nosso amigo, né? É só o nosso colega, sei lá, nossa mãe, é nosso irmão, é nosso pai, é alguém da nossa família.
Só que eles são o nosso próximo, mas não são só eles. O nosso próximo também é o nosso inimigo, né? O nosso próximo também é aquela pessoa que nos faz mal. Então, por isso que Jesus diz: ama teu próximo, para que a gente ame a todos. Nosso próximo são todas as pessoas, são todos os seres humanos. É a todos que nós devemos amar. Por isso que Jesus estabelece esse padrão mais elevado, né? Porque naquele tempo os escribas, os mestres da lei, diziam que o próximo era somente um outro judeu. Mas Jesus chega e diz: não, né? O próximo são todas as pessoas. Então ama teu próximo como a ti mesmo, está dizendo, ama todas as pessoas. Amor pelos inimigos, né? E aí segue na mesma linha. Mesmo odiado, é dever do cristão buscar o bem-estar material e espiritual do próximo, né? A gente tem que buscar, se o nosso próximo, se o nosso inimigo, ele estiver precisando de nossa ajuda, a gente tem que estar disposto a ajudar. Se ele estiver precisando de um alimento, a gente tem que chegar lá e dar aquele alimento, né? Esse é o ensinamento de Jesus. Orar também pelos perseguidores, né? Para orar por quem nos persegue é necessário amar tal pessoa. E à medida que continuamos a orar por ela, passamos a amá-la ainda mais. Jesus orou por seus algozes enquanto era crucificado, né? Quem lembra aí dessa passagem em Lucas 23, 34, né? Jesus dizendo: Pai, né, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? E ali Jesus estava naquele momento sendo morto, né, sendo crucificado, e Jesus ainda assim estava orando por aqueles algozes, né, por aquelas pessoas que botaram ele ali naquele madeiro, naquela cruz. Jesus estava dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E também traz aí o exemplo de Estevão, né? Estevão, ele orou por aqueles que enfurecidos o apedrejavam. Então Estevão, momentos antes de morrer, Estevão ali quando estava sendo apedrejado por aquelas pessoas, Estevão orou por aqueles que estavam apedrejando ele. E aí a gente vê esses dois grandes exemplos de dois grandes homens, né? Jesus, 100% homem, 100% Deus, e Estevão, né? Que oraram pelos seus inimigos, oraram por aqueles que os perseguiam. Então a gente tem que seguir o mesmo exemplo, orar por aqueles que nos perseguem. E aí o amor que faz a diferença. Os escribas e fariseus faziam do ódio aos inimigos parte integrante de sua religião. Ao contrário disso, o que nos identifica como filhos de Deus é o amor para com todas as pessoas indistintamente. Se amamos apenas os nossos queridos e os nossos amigos, estamos na mesma categoria dos incrédulos sem Jesus, pois esse nível de amor era praticado até mesmo entre os vigaristas publicanos. Se saudamos apenas os membros de nossa igreja, o que é que nós estamos fazendo demais? Até os pagãos fazem isso com os seus companheiros. O que Jesus espera de seus discípulos é o extraordinário, né? É aquilo que somente o cristão nascido de novo pode fazer pela graça de Deus. É isso que Jesus quer da gente, né? O extraordinário, né? O extraordinário é aquilo que não é ordinário, né? É aquilo que não é comum a gente ver, né? Não é comum. Se alguém dizer que é comum a gente ver as outras pessoas, sei lá, uma pessoa que faz o mal a mim e eu fazer o bem a ela, isso é comum, isso é normal? Não. O normal, né? O comum na sociedade é a gente, se a gente receber o mal, a gente dá o mal em troca, né? Normal no mundo afora é assim, né? Se alguém faz o mal para mim, a pessoa diz: oxe, eu vou fazer pior, né? A pessoa diz: eu vou fazer pior com ele, com ela. Ela vai ver só, né? Ela vai sentir agora na pele o que eu vou fazer, né? E as pessoas falam e fazem desse jeito. Só que nós somos diferentes, né? Nós somos sal e luz da terra, do mundo. Então, nós temos que pagar o mal com o quê? O bem, né?
Pagar o mal com o bem e não o mal com o mal. É isso que Jesus deseja de nós, que somos crentes, nascidos de novo. E claro, né, a gente só consegue fazer isso por conta da graça de Deus em nossa vida, né? Porque se fosse depender somente de nós, ninguém aqui conseguiria. Ninguém conseguiria. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus é que a gente consegue dar uma resposta positiva ao mal que as pessoas nos fazem, né? Pela graça e pela misericórdia de Deus, né? E aí a gente tem que todo dia estar pedindo, né, essa misericórdia, né? Às vezes vai faltar paciência para nós em algumas situações, né? Aí quando faltar paciência a gente chora e diz: meu Deus, dê paciência, né, para enfrentar todas essas coisas, né? E Deus Ele dá, irmão, né? Deus Ele dá, só basta a gente pedir. E aí, já chegando no final, né, o padrão do amor cristão. É claro que quando Jesus fala de sermos perfeitos, né, Jesus diz para a gente ser perfeito como o Pai Celeste, Ele não está se referindo ao estado de perfeição sem pecado, porque isso ninguém atinge nessa vida. O texto paralelo de Lucas 6,36 ajuda a entendermos que Deus nos chama para sermos perfeitos em amar, ou seja, amar até os nossos inimigos com a mesma qualidade do amor de Deus. Então Jesus não está aqui dizendo que a gente vai ser 100% perfeito nessa vida, não, né? Como a gente vem falando, né? Como a gente vem mencionando, né, nas outras lições, a santificação ela acontece todo dia, né? A santificação é um processo, né? Ela, se a gente buscar, ela vai evoluindo na nossa vida, né? Então, Jesus está dizendo aqui que a gente tem que ser perfeito no sentido do amor, né? De demonstrar o mesmo amor que Deus demonstrou conosco, né? Porque se a gente for pensar, a gente era inimigo de Deus, né? Antes de a gente ser crente, antes de a gente ser transformados por Deus, a gente era inimigo dele. É ou não é verdade? A gente éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós fazíamos tudo aquilo que Deus não se agradava, né? Nós fazíamos tudo contrário à vontade de Deus. Só que Deus, pelo seu grande amor, Ele vem e via seu Filho e nos resgata, e agora a gente passa de uma posição de inimigo para amigo de Deus. Então, da mesma forma que Deus agiu com a gente deve agir com o outro, com o próximo, né? Demonstrar esse amor, da mesma forma que Deus demonstrou o seu amor para conosco. E aqui na aplicação ele diz algo bem interessante, bem peculiar. Ele diz: há 3 níveis na vida. O nível mais baixo é o nível demoníaco, onde a gente devolve o bem com o mal e o amor com o ódio, né? Tem pessoas assim, né? Que alguém faz o bem a ela e ela faz o mal àquela pessoa que fez o bem a ela. E aqui o autor diz que isso é um nível demoníaco, né? A pessoa recebe o bem e devolve o mal, né? A pessoa recebe o amor e devolve o ódio, né? Tem muitas pessoas assim, né? Aí fora, né? Esse é o nível mais baixo, né? Só que acima desse nível a gente tem um nível legal. Esse nível legal é quando a gente devolve o bem com o bem e o mal com o mal, né? Você já está tudo ali, a gente pensa, está tudo dentro da normalidade, né? Dentro da proporcionalidade, né? Se alguém faz o bem, eu faço o bem, se alguém me faz o mal, eu faço o mal, né? Esse é o nível legal e mais comum, né? E talvez a gente veja por aí. Só que tem um outro nível acima desse, bem acima desse, que é o nível cristão, né? É o nível cristão. Do nível cristão, a gente devolve o mal com o bem e o ódio com o amor. E aí surge a pergunta para nós, né? Qual desses níveis é o de poder? Tenho certeza que os 2 primeiros são de fraqueza, mas o nível mais alto é o cristão, né? Então, a gente
somos pessoas separadas por Deus, né? Para levar a diferença para o mundo, né? Levar a diferença no mundo. E aí já pensou o mundo sem a igreja, né? Um mundo sem os salvos de Deus, né? A gente já vê aí a crueldade e a maldade reinando, né? Imagine sem, né? Sem a igreja, né? Esse mundo, como seria, né? Nós somos aí como se fôssemos um muro, né? Uma espécie de muro, né? Que na verdade não prega o ódio nem o mal, mas busca devolver o mal com o bem e o ódio com o amor, né? E a gente consegue isso novamente pela graça e pela misericórdia de Deus em nossas vidas, né? Então esse é o nível cristão, né? Que Jesus nos dá capacidade de realizarmos. E aí, concluindo, o autor diz: há quem diga que o conceito amai os vossos inimigos não se encontra em nenhum outro livro tido como inspirado. Isso ilustra o fato de que os princípios apresentados no texto básico desta lição são princípios próprios do cristianismo bíblico e que, postos em prática, produzem uma diferença ímpar na vida do cristão. E fica aí a pergunta para nós: estamos vivendo essa diferença? Estamos vivendo essa diferença? Então, esses foram os ensinamentos de hoje, né? Dessa lição. Eu espero que a gente tenha, né, conseguido extrair bem dela, né? Feito bom uso, bom proveito, e que a gente leve todos esses ensinamentos para nossa vida diária, né? Para o nosso viver diário aqui nessa terra, né? E aí vamos orar, né? Agradecendo a Deus por esse ensinamento que Ele nos trouxe nessa manhã. Senhor, oramos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor pôde falar aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos deixou a sua palavra, Pai. Porque o Senhor nos deixou a Bíblia Sagrada, para que a gente utilize ela como nossa única regra de fé e prática. Que os teus ensinamentos, Senhor, eles possam nos acompanhar diariamente. Que possamos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Não é fácil, Senhor. Nunca será fácil. Mas que o Senhor nos dê a capacidade de agirmos assim. Que o Senhor nos dê forças, Pai. Que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor renove, Pai, o nosso vigor. Que o Senhor nos ajude a cumprirmos tudo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, obedecendo sempre a Tua palavra, observando sempre também os Teus mandamentos. Assim nós oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém.